Oi, pessoal, tudo bom? Enquanto o Instagram se encarrega de chamar as pessoas, eu vou tentar achar um filtro para tornar a nossa live mais divertida, mas não tem aqui. Vamos ver se essa aqui dá. Só uns minutinhos antes para. Eu queria não tem. Não achei. Vamos de natural mesmo, né? Vamos dar uns minutinhos enquanto o Instagram começa a convidar todo mundo. Gente, o que foi essa manhã, hein? Só enquanto o Instagram avisa vocês. O que foi essa manhã? Gente, que coisa mais linda, que movimento incrível. A gente teve muita gente acompanhando as lives da manhã. Te agradece, né, de coração a Yara Mastini, que tem um trabalho lindo, que conversou com a Grazi, falou bastante de falou de olhar sensorial, né, para as crianças. Enfim, falou muita coisa legal. As lives estão disponíveis 24 horas, mas não são todas que a gente vai conseguir subir. Então, por isso que a gente está convidando todo mundo para acompanhar as lives ao vivo. Agora, às 14 horas, às 14 horas não, às 13 horas a gente entra com a Bianca Soleiro, mas enquanto eu tô esperando aí o Instagram fazer a parte dele, convidar as pessoas, né, para acessarem, eu vou resgatar aqui, ó, quer ver? Eu vou resgatar a nossa programação, só para deixar registrado, aproveitando esses primeiros minutinhos. Vou eu aqui pegar minha colinha e falar para vocês que depois das nossas 14 horas, a Luana e a Aliene Kremer, elas entram para falar como construir uma educação emocional positiva. Já vou falar do tema da nossa live. Tá, agora às 13 horas, a minha convidada é a Bianca Soleiro e nós vamos falar sobre caminhos mais simples e menos clichê para nutrir a criatividade das crianças. Eu tenho certeza que a Bianca vai dar em um show de conhecimento, porque a Bianca trabalha muito bem, né, como nutrir a criatividade nas crianças. Então, tenho certeza que vem dicas incríveis. Mas a gente já vai começar, Bianca. Deixa eu só aproveitar esses minutinhos e falar que então às 14 horas a gente tem Luana e Liene falando como construir uma educação emocional positiva. Depois às 15 horas a gente tem a Maluxa e a Luana falando do impacto emocional durante esse período da quarentena. A Fernanda Prates vem às 16 horas comigo falando sobre o tempo de brincar e a importância do brincar, né? Vem com várias dicas, ela já me mandou aqui uma foto com vários materiais super acessíveis que ela vai mostrar pra gente. Depois a gente tem a Flávia trazendo como registrar esses momentos em família, né? Aproveitar esses momentos de conexão para criar esses registros e essas memórias, né? Fotográficas. Às 18 horas a gente tem a doutora Nath Crispim falando Meu Filho e Eu, como lidar com os desafios dessa relação. Às 19 horas a Vanessa do Descoberta de Mãe vem para falar sobre rotina familiar junto com a Graziella. E às 20 horas a gente fecha com chave de ouro a nossa programação falando sobre memórias afetivas e conexão familiar. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar, não. Mas vamos lá, gente, hoje então, agora às 13 horas, né, vamos começar com a Bianca falando sobre os caminhos menos óbvios para nutrir a criatividade. Vou convidar a Bianca aqui para entrar comigo. Uma grande alegria, né, receber a Bianca aqui nas lives. Oi, Bianca. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. A Bianca, né, ela fez parte daí nossas convidadas do primeiro seminário que a gente realizou ano passado aqui em Florianópolis. Foi. E apaixonante aquele momento, né, onde a gente recebeu as famílias e trouxe a criatividade de uma forma bem lúdica, né? Porque, meu, aquela máquina de pensar foi muito incrível que você trouxe pra gente, né? Foi E muito gostoso, foi bem divertido. Foi uma invenção legal.
Foi sim. Bianca, tu prefere se apresentar? Eu sei que o pessoal tá entrando, eu já vi algumas carinhas aqui conhecidas, tem gente que eu sei que tá vindo do teu perfil também. Então, se apresenta pra gente, depois a gente começa a bater esse papo, pode ser? Claro, estamos todas de amarelo, né, Milena? Tô vendo É que. bem E tô de parede amarela. Não, e assim, a gente tem dentro do Família em Conexão os três pilares. E eu, a Grazi e a Lu, a gente escolheu cada cor que nos representa, né? O amarelo, dentro dessa nossa tríade, né? Desse nosso grupo de pensadoras, é a cor que representa a criatividade. Porque ela é Mas você iluminada. sabe que de fato, assim, de acordo com a cromoterapia, o amarelo tem uma conexão muito íntima com criatividade, tanto que ele também é a cor da minha identidade visual. Sabe? Amarelo e criatividade. Enfim, talvez eu possa até começar me apresentando, fazendo esse gancho, né? De que o Uhum. amarelo, ele é a riqueza e a luz, né? Ele remete um tanto quanto ao dourado, que é essa riqueza, e não no sentido do dinheiro, mas no sentido do tanto que a nossa luz própria é rica. E eu faço eu tenho uma linha de estudo, né, que acredita. Eu sou arte-terapeuta junguiana, além de ser psicóloga e educadora, e Jung falava muito dessa nossa luz interna como sendo a nossa principal riqueza, né? E a criatividade, primeiro, ela se manifesta mais naturalmente quanto mais a gente está conectado nessa nossa luz interna. Ou, se a gente eventualmente não está conectado com a nossa luz interna, isso é uma coisa mais de adultos, porque crianças geralmente têm essa conexão mais natural. Mas aí vivemos uma vida adulta que nos afastou dessa essência. A criatividade também vai funcionar como um recurso de reencontro dessa luz interna. Ai, que Então, lindo! é muito bonito, assim. Eu tenho me aprofundado cada vez mais nessa ótica, porque eu sempre acreditei na criatividade como algo assim, da nossa essência, da nossa autenticidade, algo divino mesmo, não num sentido religioso, mas num sentido de missão de existência, sabe? Assim, é o que nos colocou nesse mundo. É por E aí que eu ela penso. tem Bom, uma. então, Não, e perfeita essa analogia. Eu não tinha olhado com esse olhar. Ela me traz a cor conectada com o pensamento criativo, ela me traz energia, né? Ela me traz essa coisa que isso! abre, Super! expande a minha mente, né? Essa luz que vem de dentro para fora. Então, eu sempre faço essa conexão, né? Apesar de ela não estar na minha identidade visual, ela é uma cor que me guia, assim, é uma cor que tem que estar presente no meu ambiente porque ela ilumina o meu pensamento, ela ilumina o meu caminho, né? É uma cor que traz vida. Demais, Tanto que demais. o nome da minha filha, o nome da filha da Luana, da filha que eu vou ter e da Luana que já tem, é Clara, né? E esse nome foi escolhido porque a gente acredita que essa conexão da luz, do amarelo, da Clara, ele traz né? Ele realmente traz essa sensação de iluminar a nossa Total. vida, iluminar o nosso dia. Enfim, olha aí a E pessoa já fazendo Bianca parte também. Você sabe que Bianca é claro, né? Bianca vem do é, branco, do italiano, bianco. Ai, que coisa mais linda! Essa conexão eu não tinha feito, não. Ai, conversar contigo é sempre abrir a minha mente para novas linhas, né? Novas oportunidades, assim. E Bianca, Legal. assim, ó, tu não terminou de te apresentar, mas eu ainda quero que tu termine, mas eu vou te falar que quando eu fiz o convite, você gentilmente aceitou novamente fazer parte aqui desse pensamento do Família em Conexão, e isso nos deixa super felizes, assim. Quando você trouxe o tema que você se disponibilizaria a conversar, eu fiquei bem feliz, assim, porque a gente vai se aprofundar, mas eu também eu acredito também que a criatividade não tem um rótulo, não tem uma receita de bolo, sabe? O nutrir a criatividade é todo dia a gente encontrar uma oportunidade em coisas simples, né? Em coisas possíveis da nossa dinâmica. Assim. E só para finalizar, por que eu estou falando isso? Porque eu fiz uma live de manhã falando sobre hábitos, né?
E eu sinto que as pessoas esperam, e acredito que quando te contatam também, elas esperam um pouco de uma receita, tipo, como fazer, mas às vezes não existe isso, né? Às vezes existe o que está possível dentro da tua realidade, né? E é muito interessante que, assim, seria muito incoerente, né, que a própria criatividade tivesse uma receita, quando o que ela é, em essência, né, é nos provocar novos caminhos, novos olhares. E uma receita, ela pressupõe ser a mesma em todas as circunstâncias, né? E a criatividade, ela entende que essa parte mais cartesiana, ela é interessante para o mundo, né? Ela precisa existir, mas que o lugar da criatividade está no não linear, né? Naquilo que é mais fluido mesmo. Então, inclusive, eu posso talvez até adiantar uma coisa que a gente, né, assim, um dos tópicos que a gente tinha pensado de falar, que é a diferença que eu comecei a estudar de criatividade pragmática e de criatividade sustentável. A criatividade pragmática é essa que segue muitas técnicas, que funciona através de uma aplicação rígida de um processo, porque de fato o acontecimento da criatividade, depois de muitos estudiosos, né, pesquisarem sobre isso, eles entenderam que basicamente são 4 etapas, né? O input, tudo aquilo que a gente recebe, o processamento, essas ideias se chocam, sai então um output, uma terceira possibilidade, e o feedback, que é a colocação dela em prática, e a gente vê se funcionou, se não funcionou. E aí, quando a gente vê uma pessoa que não está tão criativa e que quer recuperar essa criatividade, até mesmo nas crianças, muitas vezes a gente olha para isso como se fosse um processo. E a gente acaba focando todos os trabalhos nesse processo. Mas a criatividade, ela é tão maravilhosa que, além dela ser uma habilidade cognitiva, ela também é uma habilidade socioemocional. Ou seja, para desenvolvermos, a gente vai ter que olhar para um lado socioemocional gigantesco. E um desses fatores é a nossa vontade, aquilo que nos move, a nossa motivação intrínseca. Toda vez que você estiver conectado ou agindo criativamente, conectado com essa sua essência, com essa sua vontade, aí você está agindo na criatividade sustentável. E por que ela chama sustentável? Porque ela funciona mais organicamente, com menos esforço. O processo, ele flui de uma forma mais natural, mais prazerosa. É lógico que também teremos os momentos difíceis, né? Óbvio, vamos ter as ideias erradas, vamos nos frustrar, mas você está numa máquina que funciona mais sustentavelmente do que a de cá, que é sempre assim, ai, sabe? Deixa eu ver qual que é o passo que eu tenho que fazer agora. Agora eu tenho que fazer o segundo passo, agora eu tenho que fazer o terceiro passo. E assim, funciona. Também dá uma resgatada na criatividade. Talvez em alguns casos esse seja um primeiro passo para eu alcançar a sustentável. Mas a gente não pode ficar só nessa. E eu sinto que às vezes a gente tem ficado só nessa, sabe? Sim, no que parece ser mais óbvio, né? No que parece ser mais fácil, o caminho mais objetivo. E aí, enfim, já atropelando um pouco da nossa conversa, o que eu sinto, assim, que as pessoas às vezes se pegam no que eu devo fazer e não no que eu estou fazendo, no que eu estou sentindo, que aquilo é que vai talvez me tornar mais aberta para a criatividade. Ai, não, mas eu tenho que fazer tal atividade, eu tenho que fazer tal ação. Isso! E aí perfeito, ela sofre perfeito. por ela não se sentir capaz, no entanto, ela está perdendo a capacidade porque ela está se privando do tentar, do errar. Exatamente. Né? Exatamente. É por isso que eu tenho eu acho que combina, né? Assim, que eu tenho algumas críticas, né? A respeito, por exemplo, de todas essas atividades que a gente sugere para fazer em casa, com esse olhar de criatividade, ou de todos esses produtos que vieram para as escolas, né? Laboratório maker, não sei o que lá, com esse olhar de desenvolver a criatividade. E a minha crítica é, ok, eles são legais, é claro que mexer com tinta e com massinha, né, e com robótica são inputs que vão despertar essa criatividade. Porém, não posso ficar só nisso. Uma família ou uma escola que querem, de fato, nutrir a criatividade, eu preciso lembrar do que é a criatividade sustentável para eu olhar para essas outras nuances
que não se encaixam em processos e nem em materiais didáticos, né? E que, portanto, eu chamo de caminhos menos óbvios, né? Menos clichês e que são, no meu ponto de vista, muito mais eficientes. Então tá. Então, fazendo essa abertura incrível, mostrando que a gente entende que, principalmente, eu acho que é bem conveniente a gente falar disso agora, porque tem muita gente em casa sofrendo porque não deu tempo de pegar tal material, não tenho em casa, não tem... Então, vamos imaginar que não é esse o caminho que a gente vai seguir aqui hoje, de encontrar essas formas. Me fala, então, e o tema, né, desse nosso encontro online aqui é justamente como nutrir a criatividade, sendo menos clichê. Traz para mim esse teu panorama, porque você tem aqui um conteúdo que eu achei incrível da tríade da educação criativa, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa linha de estudo tua, que eu achei incrível. Então, olhando então, né, para a criatividade como uma habilidade socioemocional e querendo encontrar o caminho para essa criatividade sustentável, ou seja, que funciona mais organicamente, mais naturalmente e que tem um foco no prazer, né? De novo, vale ressaltar, não quer dizer que eu estou vivendo só de prazer e que frustrações e coisas ruins não me acontecem, ou que eu não vou encontrar pedras no caminho. Pelo contrário, é tão somente que eu vou encontrar e vou ter mais facilidade de superá-las, né, de superar os obstáculos, porque eu estou nesse meu nicho que representa a minha essência. Então, isso sempre foi o que me guiou. E aí, desde 2001, que eu trabalho muito com crianças, e quando foi em 2015 que eu criei essa tríade, não sei, eu acho que de tantos inputs que vieram, né, eu tive uma iluminação de pensar em 3 pilares que favorecessem uma educação em prol dessa criatividade sustentável, que é também a favor de crianças crescerem conectadas mais na sua própria essência. Então, que é amor, né? Como que essa criança se percebe amada, né? Que tanto que ela tem certeza de que ela é válida nesse mundo, porque o amor do meu pai e da minha mãe, eles vão falar pra mim que você existe e que a sua vida vale muito a pena de ser vivida, né? E isso me abastece, isso me faz ser uma pessoa mais segura, mais corajosa. Então, olhando para o processo criativo, lá naquele momento em que eu vou expor uma ideia criativa, se eu tenho essa minha autoestima forte, eu peito e falo, tem uma ideia louca aqui, gente. Eu não fico, sabe, travada de pensar que as pessoas vão me achar louca. Aí vem o segundo pilar. Exato. Né? Aí o segundo pilar é o limites, que eu falo, todas as crianças precisam de receber limites, né? E que isso pode, isso não pode. Você pode fazer isso com a Milena, você não pode fazer isso, porque a Milena é uma outra pessoa que tem ideias diferentes da sua, né? E quando você apresenta esse limite, você mostra para a criança, primeiro, que ela não está sozinha no mundo, então que ela não tem um papel egoísta de só fazer as coisas que ela quer. Que necessariamente ela precisa apresentar para a sociedade algo que gere valor para mais de uma pessoa, que não seja só ela, né? E também você pode apresentar para ela a frustração. Então, veja, se eu tive aquela coragem de bater no peito e falar a minha ideia maluca, porque eu fui corajosa e autoconfiante, agora eu vou ter que saber lidar com uma eventual frustração, porque se a minha ideia é criativa, significa que ela não foi testada antes. Então, a chance de dar errado é muito grande. Também e aí, eu vou precisar... Exato, né? Então, eu vou precisar persistir, eu vou precisar encarar essa frustração, rebolar e continuar adiante para além do que de errado vier a acontecer. E os limites, então, nessa primeira infância, especialmente, eles vão trazer essa noção para a criança de que eles vão trazer essa habilidade tão útil para o processo criativo de que eu vou ter uma ideia, eu vou expor, pode ser que ela dê errado e tudo bem, eu vou continuar. Exatamente. E esse do vou continuar... Eu queria tentar, mas nem sempre tudo vai dar certo e tudo bem, porque justamente vou ter criatividade para ser resiliente e buscar outra alternativa. Exatamente. Muito legal. Exatamente. E esse continuar, né? Então agora deixa eu tentar de novo, ele é muito movido
pelos nossos interesses intrínsecos, que para mim são nutridos no terceiro pilar, que eu chamo de liberdade criativa. Então, o que é liberdade criativa? É você permitir que em alguns momentos da história da criança, da vida dela, do dia dela, ela possa fazer o que ela quer, do jeitinho que ela quer. E não é só... Eu sempre dei a dica dos cantinhos da liberdade criativa. Um cantinho onde a criança pode pintar na parede, é um cantinho. Não precisa ser a casa inteira, não deve ser a casa inteira. A criança tem que entender que tem um lugar para aquilo acontecer. A liberdade, né? Ela não vai entender que pode estar ultrapassando o espaço do outro, né? Perfeito. Liberdade e limite, eles andam juntinhos, né? A percepção de um necessita da percepção da outra. E aí, mas não só isso, né? De agora eu posso pintar do jeito que eu quiser, eu posso desenhar com a cor que eu quiser, como também eu tenho permissão para escolher a minha roupa que eu vou vestir hoje, nem que seja a partir de 2 opções que a minha mãe vai me dar, né? Ou 3. Que eu posso tentar perder meu tempo tentando amarrar meu cadastro, que uma hora eu vou conseguir, né? Que eu posso hoje escolher qual vai ser o horário do dia que eu vou fazer a minha tarefa. Se eu vou fazer 2 horas da tarde ou se eu vou fazer 8 horas da noite. Que exista algum tipo de flexibilidade nesse sentido, porque isso vai aproximar a criança dessa autonomia, do que me move, de por que eu gosto de fazer uma lição de noite e não gosto de fazer ela de tarde. Essas aproximações com os guias internos vão nutrir essa nossa motivação. E aí, por que eu falo disso? Porque lá na criatividade pragmática, onde a pessoa não tem vontade, ela não está conectada com esse seu guia interno, ela segue um processo e se a ideia dá errado, putz, ela não quer tentar de novo. Ela desiste, né? Pode ser que seja uma exigência do trabalho dela, ela ter que tentar de novo. Aí ela vai tentar de novo, mas ela vai tentar, sabe, assim, porque ela tem que tentar, porque mandaram, não é? E aí nisso você gasta energia, você fica estressado, tudo fica pior. Quando você tá agindo nessa zona... A Grazi fez um comentário aqui, ela botou assim, muitos são autoconfiantes, mas não têm autoestima. Às vezes ele é autoconfiante, tipo, eu vou terminar essa tarefa, mas eu não estou feliz com ela, não estou satisfeito, porque talvez eu não tenha tido essa escolha, esse momento, mas eu vou terminar porque me mandaram terminar. E às vezes ela não está feliz fazendo aquilo, ela não vê valor naquilo, né? Exatamente. Por isso que eu chamo mais atenção naquele pilar de amor para autoestima do que para autoconfiança e autossegurança, embora todas essas vão estar também, de alguma forma, bem relacionadas. Mas porque a autoestima é, para mim, a que mais se conecta com essa coragem da autenticidade, de eu ser eu mesmo. Né? Porque a autoestima é a minha visão sobre mim mesma. Né? São os meus valores a respeito de mim mesma. Né? Então é muito importante a gente olhar para esse lugar. Mas daí o que eu estava fazendo a diferença é que, então a liberdade criativa, né, estava lá no terceiro pilar, quando ela é nutrida na infância, você permite com que a criança, na vida adulta, tenha processos criativos ou faça da sua criatividade nessa zona de motivação intrínseca. E aí, tipo, deu errado... Vou tentar de novo. Mas é um vou tentar de novo quase que natural, porque tipo, você tá tão afim de ver aquilo acontecendo que você tenta de novo, de novo, de novo. E a cada tentativa vai sendo uma resposta mais criativa que você tem. Exato, e vai se encontrando nesse processo para, inclusive, entender até onde tu pode ir, até onde tu queres ir. Né? Enfim, até a gente estava vendo aqui que a gente está falando que a criatividade é tão importante. A gente está falando não só do processo de criação, que aí vale para qualquer área da vida profissional, de adulta. Isso. A gente está falando do processo de se encontrar, né? De ser satisfeito e feliz no seu processo de crescimento, né? Não no resultado final que isso vai gerar, mas no viver o processo, né? Exatamente. E se a gente está falando de um século que está nos exigindo criatividade, isso para mim é uma dica, sabe aquela hashtag fica a dica? É uma dica do século no sentido de que, assim, para você encontrar essa sua criatividade de uma forma mais eficiente, você precisa encontrar o seu próprio caminho, a sua autenticidade. É aí que está o grande diferencial. É aí que você vai conseguir ser criativo de uma forma mais gostosa e mais natural. Toda vez que você tiver que ficar lendo 432 mil coisas de como fazer,
Entenda, a pessoa que encontra o seu locus de prazer, ela também vai ter que estudar, até porque isso são inputs, essa é uma das primeiras Sim, etapas do processo sim, criativo, né? Mas sim. esta engrenagem aqui, ela funciona com muito mais organicidade do que a outra, né? Eu acho que é disso que a gente está falando e precisando. E assim, ó, Bianca, eu vivi, né, um processo, porque eu venho me comunicando com famílias de muitos anos sobre os estímulos que eu ofereço para os meus filhos, né? E aí, quando me perguntavam, eu tinha uma dificuldade de explicar, porque eu dizia, gente, como você falou, é orgânico na minha casa, é orgânico eu ouvir os meus filhos, é natural eu deixá-los questionar, é natural eles perceberem as coisas porque eu percebo e eles observam em mim e entendem que isso é divertido, é gostoso, é prazeroso. Então, eu tive durante muito tempo uma dificuldade de explicar isso para as crianças, porque eu entendia que isso é natural, é dinâmico, não é uma coisa pontuada. Ó, faça isso, faça isso. O que eu sempre tentei é dizer assim: você já observou como o seu filho se comporta quando você faz determinada coisa? Talvez ali ele esteja buscando um gancho para te dizer que ele também quer fazer, o que ele gosta, o que, né? Porque às vezes a criatividade, os inputs podem até ser os mesmos, mas cada um vai perceber de uma forma diferente, cada um vai sentir de uma forma diferente, né? Sim, sim, com Agora, certeza. Agora, é um processo, e eu acho que cada vez mais eu tenho lido e visto que está se falando muito sobre a criatividade, né? Como uma expectativa de que a criatividade vai ser a habilidade que vai resolver o próximo século, né? Porque as pessoas estão entendendo que a partir dali elas vão poder criar conexões novas, ideias novas, né? E aí eu te pergunto, esse era o gancho para você me falar um pouquinho do teu livro, porque eu achei o título, mas assim, ó, eu acho que era a pergunta que eu queria fazer para as pessoas e eu não fiz, né? Fala um pouquinho do teu livro, que eu achei assim, cara, de uma inteligência de verdade, porque eu nunca perguntei pro meu Deixa eu filho o que pegar ele ele vai aqui. fazer. Porque, na Sim, verdade, ó, eu digo para ele, filho, tu vai ter o que tu quiser e tu conseguir correr atrás para ser. Eu posso te dar algumas ferramentas, alguns sim. caminhos para te ajudar no processo, mas tu vai ser o que tu quiser. É, Fala aí do então, livro. esse é o livro, o Pare de Perguntar o que seu filho vai ser. E ele está conectado com um pouco do que você falou, assim, de que a criatividade vai ser uma coisa que vai resolver o mundo. Eu, sem muita ingenuidade, até chego a acreditar que a criatividade poderia resolver muito do mundo, desde que ela estivesse acontecendo naquele lugar sustentável. Porque enquanto a gente olhar para ela como uma ferramenta, como um processo, sabe? Ou exclusivamente como uma coisa que eu tenho que acordar de manhã e fazer uma atividade, depois outra atividade, para eu poder ter mais ideias, ser mais criativo, a gente vai se perder, porque daí ela vai colocar a gente nesse lugar que é desse mecanicismo e dessa produtividade, entendeu? Se Uhum. eu lembro que a criatividade ela tem uma íntima conexão com o meu guia interno, com a minha autenticidade, e me proponho a olhar mais para isso, então sim eu vou ter um futuro mais sustentável e me parece que vai ser um pouco mais fácil da gente resolver as questões desse século XXI. E por que isso se conecta com isso? Com o meu livro, né? Porque isso da gente viver perguntando o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer, tem duas nuances bastante negativas. Primeiro, que é a gente supor que a criança não é, né? A gente ignora tudo aquilo que ela já é e a gente fica falando que só um dia ela vai ser alguma coisa. É diferente de eu perguntar o que você vai fazer, que profissão você quer ter. Sim, E sim, ainda sim. que venha nessa segunda ótica, o que me diz a gente acaba muito mais projetando coisas para o futuro do que vivendo o presente, e a resposta que vai vir da criança não é uma resposta que vai ser aceita. Essa resposta ela vai precisar ser encaixada num padrão social de entendimento do que é sucesso, lerê, lerê, lerê. Então a gente fica Aham. perguntando para a criança para saber se ela já está mais ou menos encaixada nas nossas expectativas. Para saber se ela está encaixada nas expectativas do mundo.
né? E nesta nossa necessidade de encaixá-las neste padrão ou nessas nossas expectativas, a gente acaba com a essência delas, a gente acaba com a autenticidade delas. Porque, Uhum. gente, eu falo essa fala no meu TEDx. O seu caminho, ele é tão único porque ele é tão seu que ninguém nunca trilhou ele antes. Então, assim, vai ter Não muita tem coisa como. diferente. Então não adianta alguém ficar querendo te falar, vai por esse, não, agora vai aqui, vai aqui. Tipo, isso Aham. podem Não ser vai inputs, mas você precisa ter essa noção de definir para onde você vai, entendeu? E é tão louco isso, porque assim, eu vou pegar exemplos bem simples, assim, né? O meu filho, por exemplo, um dia virou para mim e falou: mãe, eu quero ser youtuber. E eu falei: ah, é, filho? Que você quer ser youtuber para quê? Ah, porque eu quero ser famoso. Eu falei: tá, mas o que que você vai, né, vai trocar com as pessoas, enfim, para você ser um youtuber famoso? Ah, eu vou fazer o vídeo igual o fulano. Eu falei: bom, então você já não vai ser famoso, porque ele já é famoso fazendo isso. Então você vai encontrar o que Exatamente. você sabe fazer para você ser conhecido por X situação. Porque se você fizer igual o amigo, o cara lá famoso, sei lá o nome do santo, você já não vai ser famoso. Porque ou você vai ser conhecido como o cara que faz igual o Exatamente. outro. Aí ele falou, ah, é verdade, mas então aí ele vai encontrando dentro da cabeça dele formas diferentes de fazer, né, ou de falar coisas que ele gostaria de falar, mas que ele acha legal naquele caso. Não tem problema você querer fazer um vídeo de jogo, não tem problema. Só que se você falar igual ele, se você fizer igual, você nunca vai ser o cara. Exatamente. E é muito Ô, louco Milena, e isso. essa sua percepção falha para muita gente. Sabe? Olha como é claro que se eu for igual ao outro, o lugar vai me faltar. E a gente não percebe isso e fica o tempo inteiro querendo ser igual, 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 porque, de certa forma, aquele igual é um pouco mais confortável, porque ele já tem um caminho meio que trilhado, né? Eu não vou ter que suar para trilhar o meu sozinha, né? Exato. E Eu tenho uma isso tudo são referência, né? coisas. E me encaixei ali Exatamente. num padrão que eu vi que tem resultado e ele não entende, né? Na verdade, ele não entendeu, inclusive, como é que foi que aquela pessoa, enfim, chegou até lá, né? E eu acho Exatamente. assim, eu vou até contar uma outra história só para complementar, que eu acho que é legal para muitas mães. É assim, outra coisa que um dos meus filhos falou esses dias, não, um tempo atrás, ele falou assim para mim, mãe, eu quero ser criador de videogame. Não, ele queria, mentira, ele queria ser testador de videogame. Eu falei, nem sabia que existia essa profissão, mas tá tudo bem, tá valendo. Aí eu falei assim, o filho, mas não, ele queria, enfim, ele queria trabalhar com videogame. E aí eu disse pra ele, eu disse assim, ô filho, mas tu sabe que para a pessoa que fez o videogame, ela precisou. Porque ele tinha na cabeça dele que era só ter a ideia do videogame e fazer que o videogame ficava pronto. Era mais ou menos assim. Tá. E eu falei, tipo, uma coisa meio prática, sabe? Eu gosto de jogar Aham. videogame, então eu vou fazer videogame. Aí eu falei para ele, eu falei, pois é, filho, mas sabia que para a pessoa fazer videogame, ela tem que estudar, ela tem que entender do jogo, ela tem que entender do que as pessoas gostam, ela tem que então tem todo um processo, né? E aí a gente Isso. juntos, a gente pegou e começou a desenhar esse processo, né? E daí ele teve um insight que eu achei muito incrível da forma dele de pensar, porque eu não disse que nem que era uma profissão, nem que não era, nem que era bom, que não era. Eu só falei, olha, sabe, vamos ver, tem que ter um processo. E daí o que ele fez foi ele criou esse processo na cabeça dele. Ah, então tá, então eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, daí eu vou conseguir fazer um videogame, eu vou conseguir viver disso. E eu falei, olha Uhum. só, percebeu que nessa linha aqui tem uma série de possibilidades a cumprir para poder chegar nesse resultado? Então, assim, ele construiu uma jornada na cabeça dele sem entender, né, o quanto tem Isso, pessoas isso. pensando, tem ideias, tem criatividade, tem todo um contexto. E às vezes, se eles acham que isso é pronto, que é óbvio, né, eles sentem de, oh, eu vou criar um videogame, né? Então, e é isso que eu falo para E ele, isso é sabe de uma criatividade. coisa que você está falando aí? Teve uma pessoa que perguntou mais para baixo se a gente teve, ela queria saber se nós duas tivemos espaços de liberdade criativa na nossa infância e qual que é a diferença que isso fazia. Ah, E você tá. me trouxe uma resposta que é: o século XXI
ele tá aí botando na cabecinha das crianças que as coisas acontecem muito prontas. E parte disso deve-se ao fato de a gente ter tirado dessas crianças a parte que lhes cabe de experimentação da vida. Então, veja, eles saem do quarto, o quarto tá bagunçado. Quando eles voltam, o quarto tá arrumado. Uma mágica aconteceu ali. Então, as coisas não têm, assim, custo, sabe? Tipo, as coisas simplesmente Ele vai no acontecem. YouTube e a resposta tá pronta. Exato, exato. Exato. Então, os espaços de liberdade criativa é assim, deixar uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, tentar vestir a blusa dela sozinha, pelo tempo que for, encorajando para ela persistir, para ela não é um espaço de liberdade criativa porque ele está entrando em contato com as suas capacidades, com o seu jeito de fazer as coisas, com a sua persistência, e ele está entendendo que para uma blusa caber, eu tenho várias coisas para desenvolver para eu poder vestir a minha blusa. É uma gama de coisas que eu preciso, né, me articular e melhorar para eu realmente abotoar uma blusa, para eu calçar um sapato. Então, tudo isso traz para essas crianças, né, que agora são adolescentes, essa noção de que eu tenho um processo. E você, quando traz essa reflexão para o seu filho, né, você está favorecendo isso, porque muitos pais e mães não têm sequer esse nível que você teve de paciência de trazer essa reflexão. E é nisto que eu digo, eis aí um caminho menos óbvio de nutrir a criatividade. Porque ninguém fala que conversar sobre o processo das coisas e permitir as crianças experimentarem as coisas do jeito dela nutre a criatividade. Exato. Nutre por quê? Porque desenvolve uma habilidade que vai ser útil. Ninguém fala que falar que eu te amo, abraçar, beijar, né, e dizer, meu filho, você é muito importante do jeitinho que você é muito especial. Ninguém fala que isso nutre. Isso não é óbvio que nutre a criatividade, mas não isso é óbvio. nutre. Eu falei, até só aproveitando o gancho, eu falei na live anterior sobre hábitos, por exemplo, sobre apreciar o belo, né? E eu falando que apreciar o belo não é só abrir a janela e falar, ai, que paisagem linda. É olhar a atitude da criança e dizer, você foi incrível. E também falar, questionar quando ela não é incrível e fazer uma crítica positiva, né? Dizendo, ó, não foi incrível por isso, por isso, por isso, mas expor a criança ao belo é dizer para ela, ó, ok, aconteceu errado, mas vamos refletir sobre e encontrar outra alternativa. Temos um aprendizado aí. Isso. Virar um aprendizado. Isso, para mim, dentro do meu conceito de família, né, falando em conexão, não é só criar crianças, né, pensadoras, educadas, enfim, é também mostrar para ela que isso é a beleza da nossa relação. Exato. Né? É fazer com que ela perceba que eu tô atenta às atitudes dela e que eu quero que ela se sinta segura, autoconfiante, com a autoestima elevada para dizer, ok, eu errei. Mas eu vou tentar melhorar da próxima vez. E isso faz sentido. Exatamente. Né? E eu acho que, conectado ao que tu tá falando, e eu fico muito feliz de ter ouvido, porque eu não li o teu livro ainda e não tinha ouvido falar da tua tríade, e eu vejo assim o quanto faz todo sentido para mim, né? E eu desejo que faça sentido para todo mundo que está nos ouvindo, porque eu acredito também que eu falo de criatividade, mas assim, eu trabalho com criatividade artística também, através das oficinas e tal, mas quando eu falo mesmo das famílias, eu falo, gente, criatividade está longe de ser algo físico no sentido de pega 2 tintas, mistura e aí você é criativo, né? Criativo é uma forma de se comportar, de pensar, de abrir a mente. Exatamente. Por isso eu tô encantada, assim. Exatamente. E olha, para dar mais uma informação, assim, né? A Teresa Amabile... Yara tá fazendo um comentário aqui, olha que linda. Yara esteve com a gente às 9 da manhã e ela tá aqui falando de ti.
Ai, querida. Ah, obrigada. A Yara é uma Obrigada. querida. Nos encontramos já algumas vezes. Ano passado a gente se encontrou no seminário de educação infantil. Ela vai estar E ela também é conosco uma super no querida. presencial esse ano. Ela vai ser uma das nossas convidadas no Seminário Família em Conexão esse Show! ano, aqui em Florianópolis. Que Ai, que a gente tem uma delícia. data, a gente tem uma intenção de data, né? Mas em função Tomara que dê. dá, vai dar, vai dar. Vou Você quando torcer vai para dar. dar. E uma coisa que Yara tem trabalhado muito, eu vi que foi um dos últimos produtos e que a live dela foi sobre isso, sobre mindfulness, né, para crianças. Assim, o mindfulness é mais um caminho não óbvio de nutrir a criatividade, né, no sentido de que ele aproxima a criança a estar minimamente confortável com o ócio. Né? E o ócio é um dos principais nutridores da criatividade. A criatividade não acontece numa máquina que nunca para. E por isso, assim, acho que eu faço um gancho com o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a tal da criatividade sustentável, ela estava querendo tanto aparecer, que ela resolveu falar assim, gente, deixa eu contar, não vai ser com um workshop de 2 horas falando de processo criativo e técnicas de criatividade que vocês vão ficar mais criativos, entendeu? Porque vocês não conseguem parar. Isso só está reproduzindo essa mecânica de agilidade, de produtividade que não vai funcionar. Então vamos parar e o tanto de ideias criativas que estão surgindo sem sequer as pessoas se darem conta de que aquilo é criatividade. Talvez porque elas achavam tanto que para pensar criativo precisava de um monte de coisa que elas não estão dando conta de fazer agora. E tão somente a criatividade, ela nasce desse momento do ócio, né? E desse cutucão que a vida dá pra gente, que é uma necessidade, né? Porque as necessidades tocam nas nossas vontades. Você sabe que eu faço uma análise também que assim, né? A criança não tem repertório, que é aquele lugar lá que é o primeiro passo do processo criativo. Uma criança não tem muito repertório, ela acabou de aparecer no mundo, ela conhece pouquíssimas coisas da vida. Como é que ela consegue então ser criativa? Porque ela está intimamente conectada com a sua vontade. Então, ela quer alcançar um negócio, ela amarra uma corda na outra, ela põe uma escada do lado da outra, ela inventa 1001 coisas para alcançar aquilo, porque ela está coladinha com a vontade medo, né? dela. Que nós que trazemos o medo para algumas reflexões dela, que ela não entender por que aquilo... A gente, como pais, assim, eu não vou negar que a gente tem uma obrigação, eu acho que é contratual de zelar pela saúde, né, e pela integridade. Lógico, e segurança, mas sim. deixá-la explorar a situação, buscar alternativas, pode ser tudo que ela precisa e pode ser onde ela vai, de fato, chegar no objetivo dela, né, e alcançar algo que talvez a gente já matou e já disse, não, eu não vou conseguir isso, não, é muito difícil, não está ao meu alcance, e a criança vai dar um banho nessas possibilidades, porque ela se permite mais, né? Sim, porque tem dois caminhos, assim, o medo faz parte da vida, né? O medo, ele é uma emoção, ele vai acontecer a qualquer momento e a gente precisa saber lidar com ele, ponto. A gente precisa saber lidar com ele. E como que a gente apresenta esse medo de uma forma que a gente ensina para a criança lidar? Eu gosto de falar que em vez de a gente ficar falando, meu filho, você vai cair daí, sai daí, que horror, você vai quebrar sua cabeça, eu vou te levar para o hospital. Aquela coisa mais assim. Dá pra gente dizer, filho, presta atenção aonde você tá pisando, olha para baixo. Olha o risco que você tá correndo. Se equilibra, respira, segura aqui, segura ali. Essas orientações, elas vão deixando a criança aprender a avaliar os riscos. E para mim, o que a gente mais precisa fazer, que aliás é outra habilidade que a gente tem pouco, é essa. A gente tem tanto medo que a gente nem avalia se o risco realmente daquilo acontecer procede ou não. E mais, entre parênteses, isso é uma das questões para síndromes do pânico, para síndromes psíquicas, né, que afastam as pessoas da realidade, porque o medo toma conta delas, que elas perdem a possibilidade de avaliar alguns riscos, né? Esse é um dos sintomas, por exemplo, de uma crise de pânico. Ela não se resume a isso, né? Mas eu lembro que, assim, tem pessoas que... Eu já atendi uma pessoa que ela tinha medo de sair de casa e uma árvore cair na cabeça dela. Mas tudo bem que, enfim...
Temos muitas coisas Sim, aí que a já gente deve ter um precisa avaliar. histórico. Mas o que eu estou dizendo é ensinar as pessoas a avaliarem o risco real das coisas é muito importante para a gente Aham. perceber que, de fato, se eu for fazer isso, eu vou me prejudicar. Ou existe um risco maior ou menor de eu me prejudicar e, portanto, eu vou tomar uma atitude de fazer ou de não fazer, né? Mas a Aham. gente acaba perdendo muito isso. Então, por exemplo, tá aí outro caminho menos óbvio, Menos né? Ou óbvio, nada né? óbvio de nutrir a criatividade das crianças. A gente estava na live anterior falando sobre alimentação afetiva, né? Como também gerar conexão através da alimentação. E eu pensando, né? Às vezes a gente critica a criança, enfim, por ela de repente não comer alguma comida ou não experimentar, enfim. E aí a Ká, que foi a pessoa da live, falando sobre deixar a criança ter contato com esses alimentos, não só na hora que a gente acredita que ela tem que comer, sabe? Fazer com que ela tenha um contato, que ela reconheça, que ela não só experimentar de comer, né? E na minha visão, eu achei incrível quando ela falou isso, porque para mim também é um caminho menos óbvio, né? De estimular, porque de nutrir. Claro. Porque, na verdade, quando eu trago pronto, ela não sabe o que é, ela não reconhece aquilo como uma coisa que ela conhece, e aí, de repente, eu vou dizer para ela isso é bom ou isso é ruim, né? Talvez ela participando do processo, ela Exato. consiga ter mais familiaridade com aquilo. A Cá tá aí, ó, Cá, adorei a tua live. Tenha Ai, contato com maravilhosa. muito, Arrasou. muito lindo Olha, isso, falar sobre e muito alimentação. sincrônico, isso, que essa semana eu estava estudando Jung, e ele, enfim, a pessoa que estava falando de Jung falou que ele falava das duas palavrinhas, sabor e saber. E ele estava Uhum. dizendo o tanto que a gente desaprendeu a sentir o sabor das coisas, e esse sabor não precisa ser só gustativo, como me parece foi isso que a Ká falou, né? Mas que Uhum. sentir as coisas com a mão. Existe um sabor aqui na mão, né? De passar a comidinha aqui, de cheirar, antes de fato colocar na boca, ou sequer depois que põe na boca eu posso cuspir, não necessariamente eu preciso engolir, né? Aham. Todas essas experiências, né? Elas vão dar essa noção de prazer, de conhecer o De mundo. E conhecer. aí, Não quando tá. eu escuto Milena, é um saber que eu saboreio esse saber. E que eu não só pego, anoto E depois respondo na não prova e depois esquece. eu nunca mais lembro, entendeu? A Grazi, que é uma das mentoras, estava na live com a Ká, e ela estava falando de uma vivência que ela participou de um processo bem de autodesenvolvimento, aonde justamente ela vivia esse, ó, ela tá ali, ó, ela tá falando, justamente estava vivendo esse processo de experimentar as comidas, enfim, e que não necessariamente era comer, né, Grazi? Era tocar, era cheirar, era Exato, sentir. Porque isso, exato, para mim, não tem uma forma melhor de explorar, né? De conhecer exato. do que efetivamente dizer, ó, prova essa comida que ela foi feita de uma forma XYZ, a pessoa não vai viver aquilo, né? Comendo E com de as mãos. autoconhecimento da criança, né, gente? Isso é liberdade criativa, isso super se encaixa na liberdade criativa. Eu tomei muito cuidado, esses cuidados nas introduções alimentares dos meus filhos, e percebo claramente o tanto que isso fez muita diferença em várias coisas. Mas tem uma outra questão que eu queria talvez chamar aqui, porque é essa diferença do porquê que eu tiro o estimular e eu falo tanto nutrir, porque para mim também Nutrir. tem uma conexão com esse lugar da alimentação, né? Veja bem, quando uma mãe ela tá muito nesse lugar de eu tenho que dar comida, o menino tem que comer e não sei o que, não sei o que, a mãe esquece que ali do outro lado existe um ser que tem os seus desejos, as suas vontades e a sua própria autonomia, e ela se coloca num lugar que é muito pesado para as mães, que é eu controlo o tanto que ele come, eu tenho que dar comida, eu tenho que fazer isso, e esta ótica do adulto controlar uma criança que não tem nada, né, é uma dinâmica que funciona negativamente e que ela anda se repetindo e se perdurando.
Quando alguém me pergunta como eu estimulo a criatividade do meu filho, esta dinâmica volta a aparecer. Porque o pai e a mãe pressupõem que a criatividade precisa sempre partir deles. Eles que têm que estimular, eles que têm que fazer alguma coisa. Bom. Porque o estímulo, nesse nosso senso comum, ele não é um estímulo nutritivo, porque existem estímulos nutritivos. Ele é um estímulo que quase que sacode alguém. Eu preciso te estimular, então você não tem isso, eu preciso te dar, né? Então essa dinâmica ela acontece. E eu gosto de dizer que a criatividade se nutre porque a criança, ela tá super afim de criatividade. Ela já está aberta para o mundo, basta que você olhe, observe e dê a ela o que ela precisa. Você já está nutrindo super. Você não precisa dar a mais do que ela precisa, porque daí eu acho que é o estímulo. Agora, uma criança, por exemplo, que não teve essa nutrição adequada, e aí tô falando agora de comida mesmo, na primeira infância, pode ser que ela chegue numa adolescência e que ela precise ter estímulos de fato. Às vezes um remédio, às vezes uma dieta mais regulada, porque fugiu daquele natural. Né? Então, por isso que eu falo, o estímulo para mim... permitiu nutrir quando Exato. Nutrida, ou é como a gente interpreta. Aí agora ela precisa ser... Olha que legal essa Exatamente. Então, por isso que eu acho que, assim, o estímulo, ele, numa noção de comum, ele parte do pressuposto de que alguém tem que fazer alguma coisa para aquilo funcionar e esse fazer alguma coisa não respeita um lugar natural. O nutrir não, o nutrir eu tenho que fazer. Eu até outro dia dei esse exemplo. Uma criança que está na fase de 6 meses, né? Ela está altamente na fase da sua motricidade, vai aprendendo a engatinhar, aprendendo a andar. Se ela só ficar presa no berço e no carrinho, ela não vai se desenvolver. Ou seja, ela não vai ter aquela demanda dela nutrida. Aí depois eu vou precisar colocar ela na aula de fisioterapia. Agora, se eu observo o meu filho, percebo que ele está se mexendo, que ele está querendo fazer alguma coisa e coloco ele no chão, jogo um brinquedinho do outro lado para ver se ele consegue alcançar e faço isso com ele, eu estou nutrindo, eu não estou estimulando. Né? Então, eu faço muita questão de fazer essa diferenciação entre nutrir e estimular, para que a gente lembre-se de que a criança já tem muita coisa para nos dar, né? De que não é só a gente que tem que ficar dando. Que a gente tem mais para responder. Muitas vezes ela nos traz resposta nesse processo que a gente não deixou mais, não se deixou lembrar, né? Não, por isso que a gente fala tanto, e por exemplo, eu quando trago para os eventos, eventualmente alguma atividade, alguma brincadeira, muitas vezes eu quero ativar ou estimular o pai. Porque ele naturalmente vai olhar e vai dizer, putz, eu não lembrava que eu gostava tanto daquilo, e aí ele vai interagir com a criança de uma forma mais leve, sem se sentindo o peso do ensinar, e sim do viver aquele momento. Isso. Né? Não tá ali para ensinar. Do nutrir aquele momento, é isso. Nutrir daquele, exatamente. Meu Deus! Se o Instagram deixasse, a gente ficaria mais 1 hora falando, mas ele tá indo para os minutinhos finais e a gente sabe como é que o Instagram é. Acabou o tempo, ele corta a gente, né? Então, Bianca, eu adoro conversar contigo, é sempre uma oportunidade assim de alimentar meu cérebro de coisa boa. Então, eu queria que tu desce aí os recadinhos, fala um pouco do teu livro, que eu acho que é o momento, tem tanta gente com oportunidade de ler agora, aproveitem. E daí depois eu faço aqui o encerramento para a gente agradecer todo mundo que está online. Tá bom. Gente, então agradecer demais. Eu também sempre tenho muito prazer em bater esse papo por aqui, né? Falar de uma coisa que eu acredito tanto. O meu livro tá à venda nas principais livrarias aí, tem na Amazon, tem na Cultura, mas tem no meu site, que você já leva ele autografado, que é biancasolero com 2ls.com.br. Então, tenho esperado acumular alguns pedidos para poder ir no correio. Estou no interior de Minas, mas daí eu vou no correio, estou com todos os meus cuidados, deixo lá. Porque, de fato, as pessoas estão querendo ler mais nesse momento, né? Então, a gente está recebendo bastante pedido de literatura. A Yara fez uma sugestão. A gente vai pegar umas sugestões tuas, se você quiser disponibilizar, para colocar para nossa rede, porque tem bastante Nossa, eu quero! E assim, é muito legal, porque na nossa audiência são pedagogas,
são profissionais da área de psicopedagogia, neuro, enfim, e pessoas, famílias que trabalham, né, ou que interagem com crianças. Então, acho que as literaturas que vocês trazem são extremamente pertinentes e oportunas, né? E aí a gente agradece se você quiser deixar algumas sugestões lá também. Vou querer sim. Bom, gente, então é isso, que a gente possa aproveitar, lembrar que essa pandemia está mesmo suscitando a nossa criatividade para tudo, né? Para descobrir novos jeitos da gente se equilibrar, da gente não perder a cabeça, né? Tá refazendo o nosso olhar para as nossas crianças, para o nosso marido, para quem mora dentro de casa, para a educação. Os valores. E eu digo que olhar as coisas com um olhar mais simbólico e menos racional, tipo, não é assim porque tinha que ser, sabe? O que tem atrás disso? Isso é um exercício altamente criativo, né? É um exercício de sensibilidade, de vamos olhar a vida pelo seu viés mais simbólico. Então, esse é o convite que eu faço para todos. Né? Apreciar o que a vida está tentando nos dizer e a gente, às vezes, passa batido porque estamos míopes por causa da rotina, das contas para pagar, enfim, e talvez seja esse o momento mesmo da gente olhar, né? E Bianca, ó, eu vou te agradecer muito, gratidão. Eu sabe que eu admiro demais o teu trabalho e é uma oportunidade mesmo para mim, para todo mundo que está ouvindo. E, então eu só preciso aproveitar para lembrar que a gente continua com lives, agora às 14 horas a gente vai falar um pouco sobre educação emocional. A Luana e a Liane, a Liane são profissionais, inclusive também da área da pedagogia. Elas não são pedagogas, mas trabalham com educação e comunicação assertiva. Tem muito conteúdo para dar para gente. Estou assim, muito feliz, né, por estarmos aqui falando com as famílias, mostrando que estamos todos juntos. Tu tem filhos, eu tenho filhos, a gente também está vivendo, né, esse momento de conexão, que tem momentos que é de muito amor e tem momentos que é de muita flor da pele. Total. Somos humanas, total. Né? Somos Sim. humanas e temos que explorar o que a gente tem de melhor, né, ou o que a gente pode receber de melhor. Também quero falar que o programa Família em Conexão está no ar, né? Para quem quiser, a gente vai deixar o link aqui, a Grazi botou o link. É um programa que eu, a Graziela e a Luana, desenvolvemos para trabalhar os 3 pilares. Você trabalha com a tríade, nós trabalhamos com os 3 pilares, que é gestão da emoção, comunicação assertiva e criatividade, com atividades bem dinâmicas e que está com preço especial, mas a intenção é fazer com que as famílias possam ouvir, né? Que às vezes é a palavra que a gente precisa do estímulo, mas com as atividades para partir para ação, né? Porque não adianta só querer fazer, tem que fazer, né? Perfeito, com certeza, com certeza. Então, ó, vai cair aqui o Instagram, então eu te agradeço muito. Beijo para todos. Um beijo. Eu agradeço demais também. Aproveita, entre no Instagram da Bianca, entre no link aqui que a Graziela botou, mas a gente está junto até às 20 horas com mais lives. Beijo. Arrasou. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.